em 2000 não, em 99, eu trabalhava numa grande empresa de alumínio, quando eu tive a primeira oportunidade de ver engenharia de confiabilidade. Me formei em 96, 99, engenharia em manutenção de campo. Né? Em 99 eu tive a oportunidade de ter acesso aos primeiros cálculos aí, Weibull e outras ferramentas para calcular degradação e tudo mais, de ponte rolante, de forno elétrico e uma série de outras coisas. Bom, a partir dali eu disse, pô, mas isso é muito legal, isso aí é onde eu quero enveredar. E a coisa começou a tomar um vulto. Quando eu voltei para o setor elétrico, no início eu estava eu comecei a trabalhar no setor elétrico, saí do setor elétrico, fui para a área de alumínio e depois voltei para o setor elétrico. Isso em 2001, e entrando na STET, numa usininha pequenininha que fica na fronteira com Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, chamada usina de Caconde, usina de gramínea, hoje a gente chama de Caconde, uma usininha de 80 megawatts. Quando a gente chega ali e vê que você vê um campo vasto para correr, aí a gente faz a festa. Então, na hora que eu olhei ali e disse assim, pô, os caras não fazem nada aqui, nada, engenharia de confiabilidade, manutenção era zero, então, é aqui que a gente vai ter que correr. E aí a gente começou a trabalhar. E o mais interessante é você fazer a coisa acontecer e ver o resultado acontecendo. Ou seja, a gente tinha lá, me lembro muito, do índice de falha das máquinas. O índice de falha das máquinas naquela época era alto. A usina, quando eu cheguei lá, a usina tinha mais ou menos 45 anos de idade, nunca tinha feito uma grande manutenção. A grande manutenção que tinha sido feita numa turbina foi porque aconteceu um acidente, e aí aproveitaram e fizeram a manutenção, mas a taxa de falha era muito alta. Aquilo ali ninguém percebia, por uma série de características do setor elétrico, mas ninguém percebia aquela taxa de falha. Né? E o que aconteceu, eu me lembro que na época eu liguei para o Cláudio, eu conheci o Cláudio lá nessa empresa de alumínio, e aí eu liguei para o Cláudio e disse, Cláudio, eu quero fazer o curso de confiabilidade contigo, e aí eu fui lá para São Paulo, me lembro, ali na Avenida Paulista. Não era, Cláudio? Não, era... Era algum lugar por ali. E aí... Foi na saúde ainda. Isso, na saúde, exato. Aí eu cheguei me lembro que cheguei na sala do Cláudio e disse, Cláudio, me dá aí logo um software Weibull, porque precisa fazer uns cálculos lá. Quando os primeiros cálculos que eu fiz no Weibull, a taxa de falha deu assim um absurdo, confiabilidade baixíssima. E eu disse, é aqui mesmo que a gente vai ter que atacar. Cara, era um mundo para se fazer. E a usina começou a se destacar, a usina começou a não parar mais. Ô, Ítalo, ele, no último dia de curso, ele falou assim, eu quero levar um Weibull Block Sim. Achei que ele queria... Não, então, depois a área comercial entra em contato. Não, vou levar agora. Aí assinou um cheque da STT para comprar e levou lá do braço. Na época era assim. Foi antes da Enron, que a Enron quebrou. Aí depois o negócio apertou. Agora eu não posso, nem eu, como presidente, posso fazer isso. Bom, mas isso aí deu certo. Isso chamou a atenção dos americanos. Né? A AES é uma empresa americana, com sede em Arlington, na Virgínia. E deu certo. E o pessoal disse, pô, mesmo nos Estados Unidos não tinha isso, cara. Por mais que tudo isso, essa movimentação tenha vindo de lá. E na época, que foi a época das privatizações do setor elétrico, 99, 2000, 2001, tinha muito americano aqui. Então, realmente, obviamente que isso projetou um pouco mais, mas pelo resultado da usina. Eles são, se você fez numa, você vai fazer nas 9, nas 10. São 10 hoje. E aí a gente começou E aí foi seguindo, né, Cláudio? Em 2004 ele fez, se você fez no Brasil, você vai fazer na Espanha. E me mandou para a Espanha. E aí foi, né, gerando.
Lá na Espanha eu tive a oportunidade de conhecer o PAI 55 e tem tudo a ver. Eu disse assim, cara, quando você mensura, e essa mensagem que eu sempre tentei defender, quando você mensura confiabilidade, você está mensurando o risco. Certo? Confiabilidade, você está calculando o risco. Uma probabilidade que ocorra uma coisa ruim ou uma coisa boa, segundo a 31. Né? Então, o risco é ou acontece uma coisa boa ou acontece uma coisa ruim. Existe aquele risco. E é uma forma de você matematicamente mensurar esse risco através de um variable, de uma curva log normal e tudo mais. E a gestão de ativo, base, se você for ler o PAS ou até mesmo a ISO 55001, o que ele diz é o seguinte, você tem que balancear entre os seus riscos, os riscos da empresa, né? Os riscos do ativo, o que o ativo pode causar para o negócio. E aí a gente começa a conectar as coisas. Isso é que é o interessante, que muitos anos a questão de gestão de ativo, ou manutenção, mas vamos colocar a coisa assim, a gestão de ativo ela estava desconectada completamente do mundo dos negócios. O negócio era um banco em cima e os ativos eram os ativos. Não se conectavam. Os executivos, né, de cima da empresa, eles tomavam decisões muito... Vender um ativo para eles é muito fácil. Né? Hoje eu vejo isso. Mas vender e comprar um ativo é fácil. O único problema que dá é fazer o que eles chamam de due diligence lá, e faz um due diligence de 3 meses, quanto é? Sei lá, 1,5 bilhão, toma, pega aqui o cheque e assine, e toma, e leva esse negócio aí. Mas ele não sabe o esforço que tem você manter esse ativo lá embaixo, você ficar, a turma da manutenção, a turma da operação, noites acordados, e tentar deixar aquilo na... Então, existia essa conexão. E aí é que tudo isso que veio na carreira, de fazer confiabilidade, de começar lá pela taxa de falha da usina de Caconde, e sair conectando as coisas, isso deu um outro olhar para o pessoal dos Estados Unidos. Todo mundo está passando por crise, todo mundo sempre foi. Lá em 2002 tinha crise, teve a crise da Enron, né? Tivemos que cortar custo. Me lembro que vieram da Americana aqui dizendo para todas as manutenções, todas. Tá bom. Aí é o que eu sempre falo e sempre defendo. Olha, a gente tem duas coisas. E aí é o que falta na gente aqui. A gente saber o balanço entre o risco financeiro e o risco operacional. Certo? Assim, na hora que o cara chegou para mim, isso eu percebi naquela época, na hora que o cara chegou para mim e disse assim, Ítalo, tem que parar todas as manutenções das usinas. Cara, eu estava com manutenção, essa história é interessante, eu estava com manutenção no meio da manutenção, máquina toda desmontada, peça indo para a fábrica. O cara chega e diz assim, para tudo. Cara, eu estou com uma máquina de 150 megawatts de Nova Vaiandava parada. Volta tudo. Não repara nada, não faz recamisamento de bucha, não faz nada. Volta tudo. Eu digo, caramba, bicho, isso vai dar um problema. Né? E aí, naquela época, eu disse, esses caras são loucos. Os caras são loucos. Mas aí, quando você começa a chegar um pouco no mundo desse pessoal, você vê o seguinte, naquele momento, a empresa foi pós-Enron, né? Vocês lembram, teve aquele problema lá da WorldCom, fraude contábil e tal. A Enron faliu, a maior empresa de energia do mundo, e a ESS estava no caminho. As ações da ESS caíram de $90 para 0,75 centavos. Ações na Bolsa de Nova York. E ali era o seguinte, dívida a curto prazo, chegando lá para pagar. Existia duas coisas. Ou a gente tomava uma decisão operacional, e realmente eles tomaram a decisão certa, para a manutenção. E pega esse dinheiro e manda para resolver o problema da matriz, porque senão a gente vai quebrar. Aí é pior ainda. Cara, o risco financeiro foi maior. Obviamente que o risco financeiro foi maior do que o risco operacional. Foi bem maior do que o risco operacional. Aí sim. Aí vem o engenheiro dizer o seguinte, bom, agora a gente tem que dar uma solução, como engenheiro.
volta todas as peças, dá um tapa ali, um tapa aqui, pega a gente de uma usina atrás de outra, vamos botar todo mundo junto tal, e vamos segurar a usina. Vamos botar a máquina de volta. Fizemos, botou a máquina de volta. E o que aconteceu? Obviamente que isso tem que estar registrado. Aí, se você for ver na gestão de ativo, tem que estar isso registrado. O que aconteceu? O histórico dessa máquina. O que aconteceu? Não fizeram o histórico da máquina. Não colocaram. Foi quando eu fui embora para a Espanha. Não acompanharam o problema dessa máquina. O que aconteceu? A máquina rodou. 2000 e... Quando, Rafa? Quando quebrou a Nova Vendava? 2008. 9. 2009, máquina... isso foi em 2003, por aí, alguma coisa desse tipo, aí, 2004, alguma coisa assim. 2009, a máquina não aguentou. Esqueceram que a máquina tinha passado por esse problema. Esqueceram. E aí o que aconteceu? Faltou o quê? MOC. Faltou Management of Change. Faltou Management of Change. Gestão de mudança. Na hora que aconteceu, 2009, a máquina, pum, quebra. Encavalou as manutenções das 3 máquinas. Então, em janeiro, quebrou essa, acho que 3 meses depois, alguma coisa assim, quebrou a segunda, a usina tem 3 máquinas. E depois de 6 meses, quebrou a terceira. Completamente para prejuízo. Aí, o risco operacional veio com mais força do que o risco financeiro. Porque o risco operacional gerou uns milhõezinhos aí de prejuízo para a empresa. Uns milhõezinhos. Né? Então, esse balanço entre risco operacional e risco financeiro é uma coisa que vive desconectada das empresas e que a gente precisa, de alguma maneira, alguém tem que tomar o protagonismo, né, Cláudio, de dizer o seguinte, pessoal, o executivo, né, cara, senta aqui, deixa eu te explicar. Senta aqui. Você quer que eu desenhe, né, como diz aí? Vê só, isso aqui é assim, assim, assado, tal. Cara, não sabia. Eu achava que era só pegar dinheiro no banco e emprestar, jogar debênture de infraestrutura e não sei o quê. Não, cara, tem um mundo ali embaixo. Né? Não é só esse escritório de São Paulo, não. Eu estava num carro e me liga uma pessoa e diz assim, a gente tem um projeto de uma termoelétrica aqui, lá em São Paulo, chamada Termo São Paulo, que está esperando para entrar nos leilões, assim que o Brasil saia desse buraco. E o cara chegou para mim e disse assim, Ítalo, olha, os caras chegaram os coreanos aqui da projetista e disseram que a gente tem que ter um tanque de água, veja bem, um tanque de água para 21 dias, na bomba de resfriamento, ou seja, ele tinha que tirar do rio, Parnaíba do Sul, e tirar essa água e jogar dentro desse tanque, né? E esse tanque ter as bombas de resfriamento. Era uma usina termoelétrica, ciclo combinado. Usa uma bomba, e a bomba, né, se tiver algum problema na bomba de captação de água lá no rio, você tem 21 dias para manter a usina em cima. Tá, aí o cara disse assim, então o projeto está indo aí. Quanto custa construir esse tanque, cara? Porque um tanque de 21 dias para alimentar uma usina de 500 megawatts é um monstro. Você tem que fazer uma escavação de 15 metros, 20 metros de profundidade, concreto armado, coisa de louco. Quanto custa esse negócio? Sei lá, 30, 40, 50 milhões de reais. Né, dentro de um projeto, 60 milhões, sei lá quanto. Eu sei que era um dinheirão. Mas, espera aí, se eu coloco mais 3 bombas, 4 bombas, 5 bombas, na captação e no sistema de circulação, na CW, que eles chamam de Circulator Water Pump, eu triplico a redundância. Quanto é que custa uma bomba? 1 milhão. Para que eu quero um tanque de 21 dias, cara? Vocês falaram isso com os engenheiros? Não.
Assim, eu tô chutando, eu estou dizendo aqui uma história que não precisa ir para o cálculo. Entendeu? Aí chegou lá para os coreanos chegaram, realmente, se a gente triplicar, bota 5 bombas 100%. 5 bombas 100%. 5, uma do lado da outra. Se falhar uma, tem a outra, se falhar uma, tem a outra. Quanto custa? Vai custar uns 5 milhões de reais. E quanto custa fazer esse tanque? 60. Porra. Tem alguma coisa errada aí no cálculo desse coreano, bicho. Né? Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo. Aí eu chamei o time do Rafael e disse assim, ó, eu quero, e inclusive com a ajuda de vocês, né? Disse assim, eu quero uma análise bloco e para uma usina, eu quero uma análise de confiabilidade do projeto da usina termoelétrica. Do projeto da usina termoelétrica. Fizeram. Precisa de tanque de 21 dias, cara. E a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, chama o coreano aqui, por que 21 dias? O pessoal hoje não coloca, não faz esse tipo de estudo, poucas eu acho que a Vale faz, de alguma maneira, para viabilizar o projeto antes dele ser construído, no momento do projeto. Ou numa situação de major overhaul, né, onde você vai fazer uma grande manutenção para ver se é vantagem ou não. E essas boas pessoas é que trazem esse tipo de ideia, de trazer, inovar, de buscar calcular engenharia de confiabilidade e tal, no momento de crise, são elas que tiram a empresa do problema.